apesar do grupo ser pequeno, mas eu gostava ainda assim de pedir que nós pudéssemos acolher com as nossas mãos, neste caso aplaudindo o Pedro Barroso. Está bem? Bom dia. Bom dia a todos. É obviamente um prazer e um gosto duplo poder estar aqui convosco hoje, esta manhã, para conversar sobre alimentação. E um tema que foi sugerido pelo pastor Tiago, que é o comer bem e viver melhor, e conversarmos um pouco à volta disto. Eu tenho a primeira coisa que tenho que vos dizer é que, em relação a este tema, que é vastíssimo, e tentaremos ver aqui um bocadinho sobre isso, eu não sou nem médico, nem nutricionista e, portanto, não desenvolvo uma perspectiva médica ou similar em termos da alimentação. No entanto, é importante também termos em conta o que é que a medicina e a nutrição nos dizem hoje em dia sobre a alimentação e a partir daí, porque é que nós, na Miosotis e na agricultura biológica em geral, desenvolvemos as atividades que fazemos. Bom, a alimentação é realmente importante. É obviamente dos alimentos que nós retiramos os nutrientes necessários ao funcionamento do organismo e da vida. Normalmente todos nós achamos que os nossos assuntos são sempre os mais importantes, mas eu acho que a alimentação é mesmo importante. Eu garanto-vos que nenhum de vocês consegue deixar de pensar no assunto cada 2 horas e meia, cada 3 horas. E isso acho que muitos gostariam de ter temas em que, se não pensassem no assunto, passado 3 horas doía-vos a barriga, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, se calhar o pastor Tiago Cavaco gostaria que, se os crentes da igreja não orassem cada 3 horas, lhes doesse a barriga, não é viável, mas na alimentação assim é. Realmente é um assunto importante. Mas o impacto da alimentação e das escolhas alimentares que nós fazemos vai para além daquilo que eu comecei por dizer e que era a subsistência do indivíduo. E, portanto, pode ser analisado a vários níveis, da saúde física, da saúde mental, no impacto na economia, no impacto na natureza. E é também um produto da história, um produto da cultura, da classe social, das regras da sociedade. Portanto, é transversal a vários fenómenos. A nível da história, basicamente diz que a história vem de 3 civilizações, cada uma com cereais diferentes. A civilização do trigo, que é a europeia, a norte-americana, a civilização do arroz, que é a civilização asiática, ou a civilização do milho, que é da América Latina. E a alimentação também tem relacionamentos profundos com crenças religiosas. Isso, e aí era obviamente, razão para um dia completo de conferências. No cristianismo, por exemplo, e passando só muito por alto este aspecto, são várias as referências à alimentação que não temos tempo de aprofundar, mas, por exemplo, os vegetarianos têm um grande fincapé a dizer que a Bíblia, em Gênesis 1, 29 e 30, que se conclui que antes de Noé toda a gente era vegetariana. O exemplo de Daniel conseguiu ser forte, apesar de só comer vegetais e não carne, quando estava na Babilónia. Ou diversas referências à carne, umas negativas. Lembram-se, por exemplo, aquela parte de Êxodo em que os israelitas estão com a carne dos codornizes nos dentes e Deus não gosta disso. Ou outras positivas, portanto, a carne também e a gordura também é símbolo de abundância. Há outras referências também no cristianismo, em termos dos apóstolos, que já depois chegaram à conclusão que era bom comer carne e que não se devia fazer distinção entre animais para comer, ou várias referências bíblicas a alimentos muito específicos, por exemplo, a carne de porco, que realmente hoje em dia é consensual que não é propriamente a carne mais saudável, ou os gafanhotos, os insetos. A Bíblia não proíbe que se comam gafanhotos, há vários exemplos de pessoas a comer gafanhotos,
Eu estive em abril passado, em maio, numa empresa que produz gafanhotos e vários insetos comestíveis, e achei interessante a abordagem deles. Aliás, é uma das vias que se estuda em termos de dar proteína em algumas partes do mundo. Achei bastante crocante. O reverso da medalha, tenho que dizer, é que a minha mulher, a Elsa, disse-me que se eu andasse por aí a comer insetos, que me deixava de dar beijo. Portanto, o corolário é que realmente não é fácil mudarmos as nossas dietas alimentares. Há sempre este tipo de pressões. Mas a Bíblia fala também de gafanhotos, ou fala, por exemplo, da alimentação de Jesus, em que se depreende que era uma alimentação particularmente assente em pão, peixe, vinho, pouca carne. Não entremos sequer na parte simbólica da carne e do sangue de Jesus. Ou o papel do jejum, por exemplo, hoje em dia é também consensual que o jejum fisicamente é bom para a saúde, não é? Defende-se que devia ser feito de vez em quando, pois que é anti-inflamatório, faz um reset, basicamente, do metabolismo e usa aquilo que temos em reserva, não é? E acaba por ter também, do ponto de vista estritamente físico, também um impacto positivo. Portanto, nós, obviamente, passamos por isto só muito a correr, seria um tema interessante, mas gostava de vos falar, sobretudo, em relação à alimentação atual e ao paradigma alimentar que é vigente depois da Segunda Guerra Mundial e àquilo que hoje em dia ocorre. Os alimentos que nós comemos e os hábitos alimentares que nós temos são produto dos desenvolvimentos agrícolas, industriais e económicos que houve após a Segunda Guerra Mundial. Foi um período de grandes mudanças, de grandes alterações a todos os níveis. A nível alimentar passou a haver mais quantidade, portanto, nomeadamente de trigo, e há um gênio que inventou um processo de multiplicar a quantidade de trigo a seguir à Segunda Guerra Mundial, um gênio do ponto de vista da quantidade e que também levou a que o trigo seja hoje em dia um produto complicado, mas houve uma abundância grande. Há também uma massificação da alimentação. Há uma saída de um mindset de escassez à medida que se fomos afastando da Segunda Guerra Mundial, foi-se afastando desse mindset de escassez alimentar. Há também mais variedade, há mais especialização, não é? Nós não pensamos muito nisso, mas as variedades que nós comemos são produto do desenvolvimento industrial, não é? Se vocês forem analisar qualquer exemplo, mas, por exemplo, imaginem um melão. As variedades de melão que os nossos avós ou bisavós comiam não eram exatamente aquele melão amarelo que é muito conhecido, o melão casca de carvalho. Esse produto do melão amarelo ou casca de carvalho foi desenvolvido porque era mais fácil de transportar e conservava-se mais a nível de prateleira. Há outros melões que são, por exemplo, nós temos na loja, quando é na altura do ano, infelizmente este ano não, porque foi um ano de seca, mas um melão alentejano, que chama-se melão marmelinho, é um melão fabuloso, docíssimo, e é um melão tradicional. O problema que tem é que ao fim de 2 dias ou se come, ou então o melão não aguenta em prateleira. E, portanto, há uma série de mudanças que foram feitas e essas mudanças, ao fim de 50 ou 60 anos, é o que dá na nossa alimentação contemporânea. Quer na parte vegetal, quer na parte animal. Por exemplo, o porco, que vocês associam a um porco, que é aquele bicho cor-de-rosa, não é um porco tradicional português. É um porco dos anos 50, 60, não é? É um porco, o porco português, há 2 porcos portugueses, há um porco português no norte, que é o porco bízaro, e há um porco no sul, que é o porco preto, que são esses que, por exemplo, estão em condições de resistir sem grandes aditivos e sem grandes artificialismos na sua subsistência. São esses que estão adaptados às características ecológicas e geográficas de Portugal. E, portanto, estes exemplos são infinitos, portanto, e isso é que dá a nossa alimentação. Uma outra alteração depois da Segunda Guerra Mundial foram os produtos transformados. A partir, isto é também uma ideia de gênio, uma ideia americana, mas basicamente com um bife alimentava-se uma pessoa. Se vocês tiverem um bife, mais um bocado de gordura, mais um bocado de farinha, mais um bocado
de algumas coisas vocês vão alimentar 3 ou 4, não é? E aquele bife desmultiplica-se. Obviamente, a agricultura a seguir à Segunda Guerra Mundial também se caracteriza por um uso intenso dos pesticidas, o recurso a hormonas de crescimento, a antibióticos na criação animal, recorre intensamente à energias fósseis. E, obviamente, há também aspectos positivos que vieram disto. Portanto, não só chegar mais comida a mais pessoas, mas também outras técnicas, como, por exemplo, a distribuição, como, por exemplo, a congelação. Muitas coisas vieram depois deste período. Um outro aspecto também que é interessante é que, depois da Segunda Guerra Mundial, os alimentos começaram a ser desenvolvidos primeiro com uma lógica comercial. Por exemplo, primeiro pensa-se como é que eu comercializo aquele melão e depois é que eu vou ver qual é o melão que vou comercializar, não é? E essa lógica é bastante diferente da lógica que havia antes, que no fundo há aqui uma série de feijão, há uma série de alimentos que existem e nós vamos cozinhá-los na sua época do ano, à medida que eles durante o ano têm o seu ciclo da natureza. Neste momento não, quer dizer, nós temos aquele feijão, 3 ou 4 tipos, ou o tomate, há mais de 900 espécies de tomate, nós na verdade devemos conhecer umas 5 ou 6, não é cada um de nós, não é? Os outros foram ficando para trás na memória do tempo. Mas nesta lógica, primeiro está o produto e depois é que está o alimento. Os produtos que nos chegam ao prato foram de facto feitos para vender e não para comer. Não têm nada a ver com os alimentos que ingerimos e que nos fazem viver e sobreviver ao longo, e que fizeram sobreviver e viver ao longo de milhares de anos. Por exemplo, a informação que passa através de um anúncio pode ser de que se deve beber sumo de maçã ou sumo de laranja, mas se alguém ler os rótulos das embalagens, verifica que contém imenso açúcar, frutose, acidificantes, etc. E o que lá faz falta é maçã e laranja. É preciso realmente informar, ensinar, consciencializar as pessoas para esta realidade. Quando nós falamos de um alimento que tem que levar uma quantidade enorme de aditivos para serem consumidos, por exemplo, é o caso, como há bocado falava, dos hambúrgueres em geral, alimentos com carne de pouca qualidade, ou, por exemplo, aproveitamentos que se fazem com restos de mariscos ou outras coisas, será qualquer coisa que, do ponto de vista nutricional, químico, metabólico, está muito longe do alimento original. Como diz uma médica, enfim, de uma área de medicina que me parece interessante, que se chama Medicina Funcional Integrativa, a doutora Cristina Salles, sempre que tivermos de dobrar a língua, muitas vezes, para conseguir ler o que está escrito nos rótulos, é porque não é comida. E esta mudança histórica ocorreu tão rapidamente que o nosso organismo não está adaptado para gerir, para digerir e para assimilar estes produtos. Pelo contrário, vê-os como substâncias estranhas e reage, inflamando-se. A alimentação que a população nos países ocidentais passou a fazer nos últimos 50 anos é o que está na origem da maior parte das doenças endócrinas, metabólicas, autoimunes, degenerativas e alérgicas. As novas epidemias devem-se sobretudo a estilos de vida, por um lado, e à alimentação, por outro, que fazemos desde o pós-guerra. O estado inflamatório do intestino, por sua vez, vai estimular as nossas defesas, portanto, fiquem sobre a alerta, ficam hiperativas e desencadeiam processos de autoimunidade, processos de alergias, várias destas patologias que são cada vez mais comuns. Também, pegando aqui na expressão de uma médica lisboeta, que se chama Mini Freudenthal, que é a nossa cliente, temos muito gosto nisso também. Quando ingerimos produtos deste tipo, o organismo defende-se e inflama-se e agarra naquelas coisas que não considera importantes e arruma-as nos depósitos de lixo, que são as células gordas. Estas, além de serem o nosso reservatório de energia, são também o depósito de substâncias tóxicas que o organismo não metaboliza ou não utiliza para impedir que entrem nos circuitos mais nobres. Esta acumulação de lixo cria bloqueios bioquímicos e alterações metabólicas que impedem as células de trabalhar em condições. Hoje ninguém sabe que consequências é que isto tem para o cérebro, para o sistema imunitário, para o bom trabalho hepático, para o bom trabalho digestivo. A vida no dia-a-dia não nos permite evitar, obviamente, e hoje em dia, todos estes aditivos. É muito complicado, está muito impregnado na maior parte dos alimentos que nos rodeiam.
Mas se estivermos despertos, se estivermos atentos, para esta realidade, teremos pelo menos mais atenção, faremos escolhas mais saudáveis e também é importante, ingeriremos menores quantidades, porque todo o espírito de produção massiva, de produção com lógica no produto, levou-nos a resolver os problemas da abundância, mas também nos levou a um problema, é termos neste momento 20 e tal % da população obesa. A nossa carga genética, aquilo que está em nós, é comparável ao material de um escultor. Cabe-nos a nós, dentro das nossas características, porque cada um de nós tem realmente características genéticas que são diferentes. Aquilo que nos faz mal ou aquilo que nós somos mais sensíveis não é a mesma coisa que faz mal ao outro. Cabe-nos a nós, em função disso, adaptar-nos. E temos, sobretudo, é aquilo que nós defendemos, que ganhar consciência de que nós somos agentes ativos em termos das escolhas que levamos e que colocamos na nossa dieta alimentar ou na nossa dieta individual ou familiar. Mas, portanto, falando-vos ainda um bocadinho das consequências de toda esta transformação que houve depois da Segunda Guerra Mundial a nível alimentar e com as suas repercussões na agricultura, na indústria, na economia, etc., há também um impacto importante que não é positivo e que tem a ver com quais são as consequências que tudo isto tem na natureza. Porque este tipo de alimentação atual tem igualmente um impacto negativo sobre a natureza e sobre o planeta. A vida natural só se pode perpetuar apelando a relações que não sejam unicamente extrativas, que nós vamos só buscar coisas à natureza, vamos só consumir para nós, só retirar para nós. Como equaciona a agricultura industrial, a agricultura em grande escala, basicamente é essa a lógica. As escolhas alimentares podem ser uma salvaguarda importante, também para nós contribuirmos para um equilíbrio de cuidar da natureza. Como referia von Humboldt, portanto, que é um homem do início do século, a biodiversidade é um todo integrado. Cada um de nós faz parte da natureza, somos uma das parcelas da criação e compete-nos cuidar como mordomos da natureza, não é? Equilibrá-la, vivê-la e até alimentá-la de forma consciente e propositada, percebendo qual é esse nosso papel. A natureza é ela quem nos providencia os ingredientes que nós encontramos nas nossas cozinhas e que estão presentes na nossa alimentação. E quanto mais variedade nós tivermos destes ingredientes, quanto mais sustentável vai ser a sua produção. Não estamos a enfocar genericamente só naquele produto que vai ser sobreexplorado. Mas também nós, a nível da nossa própria dieta, não vamos ter uma dieta demasiado desequilibrada em só num tipo de nutriente ou só num tipo de alimento. Isso é um bom princípio, a variedade. Por outro lado, também assim teremos a contribuir para um desenvolvimento económico mais equilibrado, um desenvolvimento social também mais equilibrado da sociedade e do planeta. E nós, na área da agricultura biológica, partimos realmente desta constatação de qual é o estado da agricultura e da alimentação e qual é o nosso papel interventor, responsável em termos da nossa própria saúde e em termos do impacto que nós temos na natureza. E há uma resposta, portanto, que é a resposta através daquilo que são um conjunto de ações para tentar equilibrar mais estes diferentes elementos. A agricultura biológica, portanto, enfim, vai retomar princípios da economia, da agricultura que desde sempre, portanto, que tem milénios, portanto, que é a agricultura que não tem realmente um conjunto de potenciadores e que começaram a aparecer os primeiros pesticidas, e os potenciadores mais tarde, mas os primeiros pesticidas logo a meados do século XIX, e depois foram-se alargando na primeira metade do século XX e depois a seguir à Segunda Guerra Mundial, e que tiveram realmente uma grande difusão. Mas, portanto, vai buscar raízes a tradições ancestrais que existem, dando-lhes também um caráter técnico atual, mecânico, portanto, utilizando as máquinas no sentido daquilo que podem aliviar o trabalho do homem, mas mantendo aquilo que de mais equilibrado existe a nível da natureza. É uma história depois, portanto, esta história da agricultura biológica, portanto,
nesta versão mais moderna que nós conhecemos, tem os seus inícios no início do século XX e depois tem realmente um grande desenvolvimento a partir dos anos 50 e, sobretudo, nos anos 60 e nos anos 70, inicialmente nos anos 70, em particular em França, nos Estados Unidos e no Canadá. E é daí que vem a abordagem, depois um bocadinho mais recente, a esta forma de agricultura e a chamada atenção também para uma forma de consumo mais equilibrada e mais responsável. Basicamente, de uma maneira muito simples, aquilo que é defendido é que os produtos agrícolas devem ser produzidos sem recursos a químicos de síntese, portanto, recorre-se a pesticidas que sejam naturais ou que estejam na própria natureza, portanto, a fertilizantes também naturais, mas não a fertilizantes ou pesticidas que sejam originários de origem química de síntese. Não se recorrem, naturalmente, a potenciadores do crescimento, a hormonas de crescimento, e procura também ser uma agricultura sustentável que procure ter uma abordagem de biodiversidade, ou seja, procure ter o homem inserido na natureza, numa inter-relação que seja dinâmica e que seja não só extrativa. Portanto, a agricultura biológica foi crescendo, também à medida que, em paralelo, havia um aumento de problemas. Falávamos há pouco de doenças autoimunes, alergias, uma série de problemas que estão a aumentar. Foi aumentando em paralelo a isso, foi aumentando também em paralelo ao crescimento dos próprios problemas alimentares, mas, sobretudo, acho que foi crescendo em paralelo com uma consciencialização diferente da alimentação por parte de pessoas que vão ficando um bocadinho, em termos de mindset, pós a era da escassez que havia a Segunda Guerra Mundial, em que é difícil, porque as pessoas realmente o que se preocupam é em tapar uma necessidade de alimentar imediata e não tanto o que é que está ali dentro daquele alimento. É uma indústria que desde aí foi crescendo, até em Portugal chegou por volta dos anos 90, ainda com, enfim, um conjunto, como sempre, de pioneiros, um bocadinho hippies e tal. Faz parte da imagem que tem, mas rapidamente, e à medida que o tempo foi passando, é uma forma de produção e é também uma forma de consumo cada vez alargada a mais pessoas e, obviamente, muito heterogéneas nas suas escolhas alimentares. Portanto, podem ser pessoas que buscam bons vegetais, ou sejam vegetarianos, há outros que não, buscam boa carne, outros que buscam um peixe que seja vindo de pesca sustentável, ou buscam mais variedade também, portanto, não comermos só massas, quando falamos de massas que não sejam só uma massa de trigo, pode haver massas de trigo, de milho, de quinoa, de camute, de amarante, de arroz, de grão, portanto, há muitos tipos de massas e, portanto, tudo isso é também uma variedade grande e que nos dá mais equilíbrio alimentar. E, portanto, foi crescendo, é uma indústria que neste momento tem tido bastante crescimento a nível mundial. Em Portugal também, sobretudo agora desde 2005, 2006, 2007. 2007, que é o ano em que precisamente a nossa empresa foi criada e que completou 10 anos agora em junho. Nós na Miosotis, portanto, nós servimos neste momento cerca de 35 mil pessoas por mês, portanto hoje é um dia, se Deus quiser, passarão pela loja cerca de 2.500 pessoas, por isso é que estamos em trajes de trabalho e de andar sempre a correr para vender fruta. E é realmente uma atividade que já não está num nicho muito reduzido ou muito específico, cada vez realmente tem uma área maior. Nós somos a maior área comercial dedicada ao biológico em Portugal. Somos também a principal empresa a nível de volume de vendas, dentro das empresas especializadas, obviamente, só em bio, e possuímos também a maior variedade de produtos, obviamente alimentares, mas também da cosmética natural, das plantas e substratos bio, os detergentes sem agentes químicos agressivos e as utilidades do lar feitas com materiais sustentáveis
entre outras famílias de produtos que temos à venda. Nós acreditamos que a alimentação estabelece também uma das principais formas de relacionamento entre o homem e a natureza. A preocupação pelo equilíbrio desta relação é mutuamente beneficiosa para todos, para o homem, que permite-lhe manter e melhorar o seu estado físico e a sua qualidade de vida. A natureza beneficia igualmente com a gestão racional e integrada dos recursos, geridos de forma responsável. Para nós, o bio são alimentos produzidos de forma próxima a como se desenvolvem na natureza, sem estes aditivos ou conservantes e sem organismos geneticamente modificados. Também achamos uma coisa importante, que é que consumir bio implica realmente pensar um bocadinho sobre a nossa alimentação e implica um compromisso com o nosso próprio estado de saúde, com a nossa dieta, connosco próprios e com o meio ambiente, daquilo que eu vos falava há bocado. Extraindo daqui, na minha visão pessoal, não obviamente o sentido da vida a partir daí, mas sim uma forma de contribuir para um sentido maior, não é? O facto de sermos realmente mordomos da criação. Os alimentos nutritivos, na nossa opinião, são mais nutritivos e possuem melhor sabor. Sabemos que requerem processos produtivos mais demorados. Normalmente a produtividade é menor, dependendo das áreas, mas sempre pelo menos os 30%, 40%. Se nós temos um campo bio e um campo convencional, o campo bio vai produzir, aquelas técnicas vão produzir cerca de 30% menos em geral. E, portanto, são mais demorados e custosos. E, normalmente, ainda que isso afete o seu preço, temos de conseguir reduzir este impacto para que a boa alimentação chegue a um número cada vez maior de pessoas. E, portanto, isso para nós é muito importante. E isto começa cada vez a acontecer mais. Os preços dos produtos bio consumidos na época do ano, e isso é importante nós recuperarmos essa memória, ou seja, não é muito normal comermos laranjas agora, não é? Ou estarmos agora a comer, já não é normal estarmos a comer pêssegos, enfim, pode haver alguns, mas já não é muito. Estamos no momento dos diospírios, estamos no momento da maçã, estamos no momento da pera, enfim, se nós consumirmos na época que a natureza nos dá, não é? E há uma sabedoria enorme por trás disso, nós vamos, à medida que nos vamos aproximando do inverno e que vamos precisar mais de vitamina C, é quando vão vir os cítricos, por exemplo, não é? Quando nós vamos ter as laranjas, quando na altura do verão é quando vêm por exemplo, os frutos que têm mais água, portanto, e que nos ajudam a hidratar melhor. Se seguirmos este ciclo natural, os preços do bio já são preços bastante razoáveis. Muitas vezes conseguimos até ter preços mais baratos que o convencional. Ainda há um mês atrás, mesmo no final da época da melancia, nós tivemos a melancia a 69 cêntimos, eu fui ver e no convencional estavam a vender a 80, quer dizer, isso pode acontecer. Se nós temos um preço bom e temos um produtor que conseguiu ter uma produção razoável, nós procuramos refletir isso em termos de vantagens para o cliente e que ele possa levar uma melancia biológica. Nós também procuramos, em termos da loja, portanto, procuramos apoiar vários produtores que produzem os alimentos e produtos sob critérios éticos, de autenticidade, de frescura, desde a seleção das matérias-primas que fazem até ao embalamento. E realmente é uma área em que é uma das áreas mais interessantes da atividade que eu faço. Em primeiro lugar, obviamente, eu penso que é o contacto com os clientes. É muito interessante ter esse tipo de contacto, porque são pessoas muito diferentes e humanamente é muito enriquecedor. Mas, em segundo lugar, realmente com os fornecedores. E nós conhecemos pessoas que produzem em condições que não são fáceis, porque a agricultura não é fácil, e podemos estar a falar com uma pessoa e dizer, olha, o que é que você vai ter daqui a 3 semanas? E ele diz, olha, vou ter não sei o quê, e passado uma semana dizer, olha, foi tudo ao ar, não é? E, portanto, isso pode acontecer e é preciso ter uma espécie de caráter, de resiliência e de acomodação à vontade da natureza, que implica uma personalidade também forte, e isso é muito, muito interessante. Mas, portanto, pessoas que produzem com essa vontade, nós procuramos privilegiá-los no nosso relacionamento. E, por fim, nós também apostamos em recuperar sabores e espécies locais, privilegiar a nossa comunidade em Portugal, aumentar a biodiversidade, respeitar o bem-estar animal, são tudo fatores importantes na escolha dos produtos que temos. Eu hoje trouxe-vos, por exemplo, 2 maçãs. Nós estamos na época da maçã, as maçãs foram colhidas entre
agosto e setembro, não é? São 2 maçãs portuguesas, locais. Uma delas provavelmente vocês conhecem, que existe no convencional, que é a maçã Bravo de Esmolfe, uma maçã muito aromática e uma maçã portuguesa muito saborosa, pequenina. Provavelmente pode ter aqui algum bichinho, mas é realmente muito, muito saborosa. E outra variedade, que por exemplo é esta outra maçã, que é Pardo Lindo. É uma maçã, já agora para a curiosidade, era a maçã preferida do Essa de Queiroz. E portanto é uma maçã que é mais difícil de encontrar e que também é muito doce e que é muito interessante do ponto de vista nutritivo. Nós procuramos, e abreviando, penso que o tempo também está a avançar, nós procuramos, em termos depois de enquanto atividade e enquanto loja, desenvolver estas atividades realmente em torno de cinco subestratégias em relação àquilo que há bocado vos contava, que é como é que nós entendemos o bio. E a primeira é realmente acharmos que o bio deve ser algo para todos e, portanto, cada vez mais acessível a mais pessoas, privilegiarmos este tal relacionamento com os produtores que eu estava a dar, privilegiar a ética bio, portanto, em termos da produção de produtos de boa qualidade e que cheguem em boas condições e provavelmente valorizando as espécies locais e, obviamente, procurando informar e ajudar os nossos consumidores, os nossos clientes, os nossos amigos a conhecer mais sobre os produtos, a conhecer mais como é que os podem confeccionar, a recuperar uma série de memórias que também se foram perdendo ao longo do tempo, não é? E nós isso temos muitos exemplos. Hoje em dia as pessoas, por exemplo, cozinham poucas raízes, mas é muito tradicional nós cozinharmos raízes. Há histórias curiosas, como por exemplo uma raiz muito conhecida no Japão, que é a bardana, e que nós, por exemplo, neste momento importamos vinda do centro da Europa, na verdade foi levada para o Japão pelos portugueses, que entretanto nós nos esquecemos de comer bardana. Ou, por exemplo, outra raiz, quem é da Beira Baixa provavelmente conhece, que lá é chamada churuvia, ou que é a pastinaca, que também dá um puré belíssimo e é uma alternativa fantástica e é um produto tradicional português. Ou ainda, por exemplo, as algas, que é uma coisa que é portanto, é um alimento muito nutritivo, com muito ferro, que é um alimento tradicional, por exemplo, seguramente da região de Aveiro, não é? Em que as pessoas tinham esse hábito e era um complemento alimentar importante e que nós procuramos recuperar porque contribui também para termos uma dieta mais equilibrada. Em termos de espaço de venda, que é aquilo que nós somos, nós depois procuramos fazer isso e procuramos desenvolver as nossas atividades num contexto de promoção de um consumo sustentável e responsável, mas que não seja um fomento ao consumismo. E isto para nós é muito complicado. Não é? Como é que nós gerimos esta dinâmica? Nós procuramos fazê-lo, por exemplo, não sendo intrusivos, por exemplo, na iluminação que fazemos, procuramos não ter truques, não é? Ser transparentes, quer dizer, que o produto brilhe por ele, não temos grandes imagens ou grandes sinaléticas do mar, procuramos é ter ali o peixe e a pessoa vê se o peixe presta ou não presta, ou não vamos estar a incidir muitas luzes em cima das maçãs, provavelmente fazemos isto que eu vos digo, olha, provem esta maçã e vocês é que depois dizem, olha, gostam ou não gostam, ou realmente noto que há ali uma coisa diferente ou não. Portanto, nós procuramos fazer isso nos nossos gestos, procurando também simbolizar através daí a transparência e a sinceridade que nós colocamos, destacando o produto. Procurando também não recorrer muito à compra por impulso. Uma série de técnicas que também surgiram depois da Segunda Guerra Mundial, que são muito bem estudadas, do ponto de vista técnico são fantásticas, mas que têm consequências que nós achamos que são negativas muitas vezes. E ou as negligenciamos completamente, ou as descartamos, ou às vezes damos-lhe a volta, não é? Por exemplo, na parte da compra impulsiva, nós procuramos não ter chocolates ou pastilhas elásticas, que também existe na versão bio, mas procuramos não ter, junto às caixas de pagamento, procuramos ter plantas junto às caixas de pagamento, mas plantas que são vendidas entre 1,20€ e 1,50€, e a pessoa pode ter o impulso de levar uma planta, o que acho que é engraçado. Mais engraçado do que levar um chocolate. Nós procuramos também ter em conta o aproveitamento máximo dos recursos que nós na própria loja produzimos. Uma loja, um mercado. Nós não gostamos muito da palavra supermercado, porque também é um produto industrial, mas, portanto, um mercado como nós somos,
liberta muitas sobras, não é? Muitas quebras de produto. Nós procuramos aproveitar o máximo que nós consigamos disso, dando-lhe uma nova vida àqueles que realmente se podem aproveitar, como é óbvio que há muitos que não se podem aproveitar, no restaurante e na cafetaria, procurando utilizar produtos que sejam de excelente qualidade, mas não aptos para venda porque têm um toque ou têm... o prazo de validade está a chegar ao fim, ou estejam demasiado maduros, ou tenham perdido o vácuo, ou tenham sido danificados no transporte, etc. Há várias razões e, portanto, procuramos utilizá-los também no nosso restaurante, o que faz com que a nossa taxa de desperdício real é bastante mais baixa comparando com aquilo que acontece no convencional e conseguimos ter um preço dos alimentos, conseguimos ter um prato do dia por 6 euros, um prato do dia com alimentos biológicos por 6 euros, uma sopa por 1,80 €, um sumo fresco, sumo do dia 100% natural, sem água, sem gelo, por 1,80 €. Portanto, são preços que são bastante razoáveis em termos daquilo que nós conseguimos fazer e aproveitar no restaurante e vem também disto. E, finalmente, procuramos, obviamente, também poluir o mínimo que consigamos, reduzir o embalamento em plástico, facilitando as embalagens próprias. Vocês forem à nossa loja, no final das caixas, temos as caixas da fruta que sobraram de nós pormos a fruta e as pessoas podem lá meter as compras, em vez de estarem a levar sacos de plásticos e levam a caixa para casa e, portanto, ajudam-nos a utilizar as caixas, dar-lhe uma nova vida. Há pessoas depois, há uns que trazem a caixa novamente na outra vez, outros não. Mas, enfim, há novas vidas que se pode dar aos produtos. Disponibilizamos, obviamente, o mínimo possível de plásticos e o máximo possível de fibras naturais e fibras e de papel também. Portanto, é este enfim, a lógica daquilo que nós fazemos no dia-a-dia no biológico e nós, em particular, na nossa loja da Miosotis, e que resulta realmente de acreditarmos que as escolhas alimentares que fazemos são algo que tem impacto na nossa saúde física, na nossa saúde mental, na nossa comunidade, no país, no planeta e na forma também como somos mordomos da criação. A nossa sociedade permite-nos usufruir de um nível de abundância alimentar único na história da humanidade, mas ao mesmo tempo levou-nos a não pensar nos alimentos para aquilo que eles são, colocando a sua função comercial em primeiro. Nós vamos ver uns cereais de pequeno almoço, que não tem nada de mal em si, mas é um produto comercial, porque, na verdade, se vocês prepararem um bocado de aveia, é bastante mais nutritiva que os cereais de pequeno almoço, conseguem controlar os açúcares exagerados que normalmente os cereais de pequeno almoço têm. Portanto, consegue-se realmente passar da lógica do produto e, em vez de estarmos a comprar um produto que tenha, por exemplo, aquela combinação de ingredientes toda, podemos fazer aveia, misturar nós próprios a fruta e temos um excelente pequeno almoço económico, bastante seguramente. E, portanto, podemos impactar bastante a nossa saúde e impactar também positivamente a natureza e o mundo que vamos também deixar às futuras gerações numa lógica pós-extrativa, se me permitem a expressão. A agricultura biológica é uma das possíveis estratégias, não digo que seja a única, mas é uma das possíveis estratégicas da nossa visão sobre a alimentação. É essa a nossa, é essa aquela que eu defendo, sobre o compromisso que assumimos perante nós próprios e sobre a natureza, e é essa que nós, na empresa que eu represento, na Miosotis, defendemos e que procuramos levar cada vez mais a um conjunto maior de pessoas em Portugal. Há algumas perguntas que queremos fazer. Vamos tentar aproveitar pelo menos 8 minutos, porque temos algumas perguntas diferentes. Eu pedia-te que, na medida do possível, tentasses ser o mais rápido possível para todas poderem ser feitas. Há algumas questões muito urgentes aqui. Tem caracóis na Miosotis? Bom, temos, mas não são daqueles caracóis que estão a pensar. Temos caracóis que às vezes vêm junto com as alfaces. E já me aconteceu a mim uma vez uma senhora reclamar e a dizer: nós ficamos tão contentes por ter lá esse caracol na alface. É o teste de qualidade que passou com a alface, vale a pena. Mas caracóis mesmo não temos, porque nós, enquanto, enfim, loja biológica, também temos a obrigação, somos certificados, e todos os nossos produtores têm que ter certificado biológico. E, infelizmente, nós não conhecemos nenhum produtor ou alguém que se tenha decidido fazer
caracóis em modo de produção biológico, mas é uma oportunidade, porque teríamos todo o gosto em vender. Portanto, não saberias responder Vendemos franceses, é verdade, congelados. Sim? Estou-me agora a lembrar. Vendemos uns franceses congelados. Ainda só no campo dos caracóis. Sabes responder se eles podem ser comidos em qualquer altura do ano ou se devem ser comidos só no verão? Tens ideia sobre isso? Pois não. Eu comecei por dizer que não sou médico nem nutricionista, portanto, eu penso que terão a sua época, como é óbvio, não é? Mas não sei, como não temos esse produto, não é um produto que eu particularmente esteja muito por dentro. Não é? Mas é interessante, falámos dos gafanhotos há bocado. Já tem gafanhotos na loja? Não temos, precisamente por estas pressões que existem à nossa volta. Mas gostaria de ter. É um produto engraçado. Quer dizer, sabe a quê? Tu comeste alguns? Comi. Depois depende, portanto, eu não quero chocar-vos, mas depois depende da própria grossura do inseto. Há uns que sabem um bocadinho mais realmente a carne, outros que sabem mais ao condimento que vai com o próprio inseto em si. Mas é o que eu vos digo, é crocante. É uma coisa assim, tipo um snack, é engraçado. Próxima pergunta. Nós somos o que comemos. Quais as estratégias a implementar para que a agricultura biológica seja acessível a todos os estratos sociais? Tu já falaste um pouco nessa questão, mas o que é que poderias acrescentar? Eu acho que é importante haver vários aspectos e vários fatores a contribuir para isso. Quer dizer, o primeiro é óbvio que é importante haver cada vez mais produção biológica, não é? E, portanto, à medida que vai havendo mais produção, vai havendo aquilo que eu há bocado vos falava, o exemplo da melancia, em que se consegue chegar a um preço bastante razoável naquele produto. Também porque o tempo correu bem e este ano foi um ano em que houve bastante melancia. Mas, portanto, é primeiro haver mais produção. Também é importante haver, obviamente, para haver mais produção, haver mais consumo. Não é? Na altura em que eram 3 gatos em Lisboa a consumir produtos biológicos, nos anos 90, os preços eram bastante caros, porque os produtos importados vinham em pequena quantidade, portanto o custo unitário de transporte era muito elevado e, por outro lado, a produção era muito escassa. E de maneira que esse é outro fator, portanto, haver mais pessoas. E depois penso que também é importante, da parte dos pontos de venda, haver a lógica de que o bio seja esta perspectiva que é a nossa, quer dizer, e que realmente é a minha, aquela que eu defendo, quer dizer, que há uma lógica, há uma razão para ela existir e que não é uma lógica de moda, ou uma lógica de só porque as pessoas estão com medo deste produto, ou só porque as pessoas têm aquela intolerância, é a maneira que eu vou levar aqui mais 50% de margem, não é? E, portanto, é uma confluência de várias razões que nos podem levar a isso, mas eu penso que a evolução tem sido muito positiva e cada vez, e se nós fôssemos agora à loja, iríamos encontrar produtos que não ficam surpreendidos, como há bocado eu penso que não ficarão muito surpreendidos com os produtos, com os preços que eu vos dei, por exemplo, quanto é que custa as nossas refeições no restaurante, quer dizer, são acessíveis, penso eu, dentro daquilo que é um produto biológico. Uhum. Qual a tua opinião sobre notícias recentes de fraude em algumas lojas bio? Bom, em lojas, não sei, nos produtos em si, não é? É um assunto que surgiu em julho, numa reportagem da revista Visão, mas é um assunto complexo, quer dizer, porque obviamente que na parte alimentar, a parte alimentar tendo o peso que ela tem a nível da economia, a nível da importância que ela tem, a quantidade de fornecimentos, a quantidade de fornecedores é enorme, não é? E basicamente aquilo que a reportagem da Visão dizia, que é uma reportagem que nós, junto até da associação da qual nós também pertencemos, que é a Agrobio, criticou em vários aspectos técnicos que a própria análise tinha, e, portanto, penso que não valerá a pena entrar muito nesse detalhe, mas realmente há ali vários critérios que não estavam bem feitos, nomeadamente a publicidade, ou seja, só se sabia um produto, o grau que deu de inconformidade num produto, não nos 21 que eles encontraram. Mas, muito em súmula, aquilo que eles diziam era que em 18,5% dos produtos que eles analisaram encontraram inconformidades. Portanto, o produto que não correspondia ao produto bio. Não dizem depois qual é a taxa de inconformidade. Pode ser uma inconformidade de contaminação cruzada, não é? Portanto, que veio no vento ou que veio na água e é uma coisa residual, ou pode ser algo realmente propositado e quer dizer, e criminoso até, não é? No sentido de estar a ser vendida uma coisa que não o é. Mas o que no caso a Visão dizia era que 18,5%
dos produtos bio eram iguais a 100% dos produtos convencionais, não é? Portanto, era um bocadinho a maneira como nós vimos. O que é que eu vos queria dizer em termos da lógica, de como é que nós vemos isso? Primeiro, vemos com gravidade, no sentido em que também no convencional é importante e há muitos controlos, e tem que haver, no caso do convencional, eles fazem sob o controle dos limites, ou seja, que o limite de pesticidas não esteja acima do permitido legalmente. Nós, no nosso caso, aquilo que nós procuramos fazer é, em primeiro lugar, só ter uma loja bio, e a reportagem da Visão foi fazer análises a lojas que tinham bio e não bio, e, portanto, isso é logo meio caminho andado para que haja possibilidade ou probabilidade de haver contaminação fortuita ou propositada em termos dos armazéns, em termos do transporte, etc. Não é? E, portanto, pensamos que isso é importante, portanto, a loja ser só bio ou não bio, e é importante, obviamente, haver controlos, não é? E, portanto, nós procuramos também fazer controlos. Nós, neste momento, o próprio fornecedor contribui com uma taxa de controlo nos nossos produtos e nós procuramos fazer todos os meses, estatisticamente e aleatoriamente, vários controlos. No nosso caso, como há bocado eu vos falava, também procuramos fazer isso trabalhando com fornecedores que nós conhecemos, não é? Nós conhecemos diretamente quem é a pessoa. Portanto, podemos vê-lo quem é, não é? Dá-nos um trabalho imenso. A nossa empresa é incrivelmente trabalhosa porque nós temos 550 e tal fornecedores, não é? Nós, para termos os produtos, temos que conhecer e temos que ir ver, mas dá-nos também outra garantia em termos de produto e de saber aquilo que estamos a vender. Portanto, no global, eu penso que mesmo a percentagem que a Visão dá, ela é muito mais baixa do que na realidade é, pelo menos são os números que nós temos internos. Mas última pergunta e obrigado a todos que fizeram, não vamos conseguir fazer todas. A última pergunta é esta: sendo cristão, como é que tu tentas, e se é que é possível, incentivar os teus clientes a cuidarem dos corpos deles, em termos da alimentação que têm e da própria criação do planeta que têm, sem fazer destes lugares, o corpo e a criação, o lugar último da existência deles? É uma excelentíssima questão, não é? E difícil. Portanto, difícil ou fácil, quer dizer, é uma questão importante. Em primeiro lugar, nós, enquanto empresa, obviamente, trabalhamos com milhares de clientes e trabalhamos com dezenas de colaboradores e, enquanto empresa, temos uma lógica, portanto, que é não exatamente igual à minha. Agora, a minha lógica, penso que passa também naquilo que está na maneira como nós vemos a empresa. E a maneira como eu vejo é de que e há bocado eu comentava isso, eu penso que é importante e é uma responsabilidade enquanto cristãos a forma como nós vemos a nossa alimentação e conforme vemos o templo que é o nosso corpo, em primeiro lugar. E, portanto, pensarmos sobre o que é que estamos a levar à boca, penso que isso é importante em termos de como é que nós cuidamos o nosso templo. Em segundo lugar, enquanto cristãos, também penso que é importante vermos como é que nós impactamos realmente na natureza, enquanto mordomos da criação. Depois, é óbvio que há ali uma fronteira que é muito fácil de ser ultrapassada quando nós nos deixamos fascinar pela beleza, pela perfeição da natureza, pela regularidade, pela sincronização dos tempos, não é, das épocas do ano. E, portanto, é tudo feito de uma maneira belíssima, não é? E, portanto, se nós formos, na minha opinião, pouco atentos, rapidamente podemos deixar-nos influenciar pela própria criação e não pelo Criador, não é? E, portanto, pode-se retirar rapidamente sentido para a vida disso. Eu penso que não é isso que, obviamente, a nível individual ou a nível pessoal, eu pessoalmente defendo. Penso que isso sim, nós somos mordomos de algo que foi feito sim de maneira perfeita, de maneira excepcional, não é? Magnífica, toda a classificação que nós podemos fazer desses processos, mas que é algo em que nós temos uma função de gerir e de cuidar e também uma função criativa, não é? Porque nós não construímos natureza, nós não construímos
Mas podemos ter criatividade na combinação daquilo que existe e ser criativo, porque fazendo isso estamos a glorificar também Deus, não é? E penso que esse é o papel, pelo menos a minha visão individual, que é a nível individual eu procuro ter. Não é? Pedro, uma das coisas, como tu sabes, nós gostamos de fazer com todos os convidados é sempre não só agradecer, mas abençoá-los com oração. Por isso, gostava de convidar todos a participarmos brevemente numa palavra de oração. Pai do céu, obrigado porque, como o Pedro acabou de dizer, tu criaste todas as coisas e as fizeste com um sentido. E por isso não vivemos num mundo absurdo, antes pelo contrário. Obrigado por cuidas de nós como Pai. Obrigado porque nos diriges nos nossos trabalhos normais e nesses trabalhos normais nos chamas a glorificar-te. Obrigado por aquilo que o Pedro está a fazer. Obrigado pela loja, por todos os que lá trabalham. Obrigado por esta chamada a nós nos lembrarmos que fomos colocados nesta criação também com o papel de cuidar dela. E que essa maneira possa ser uma demonstração da esperança que, graças ao teu Filho Jesus, nós temos. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então temos agora um intervalo muito breve. Aliás, vamos agradecer ao Pedro por esta bela entrada na manhã. Quando dizemos vamos agradecer no fim de semana cheio, é isso mesmo. É isso mesmo.